Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 19 de agosto. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui na parte de baixo desse vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo o conteúdo novo do canal, que você vai ser avisado quando tiver um conteúdo novo, seja de aprendizado ou mesmo na parte de análise, tem bastante análise por aqui, ou mesmo na parte de aprendizado você pode explorar ao máximo o conteúdo existente. Vamos então para a análise de hoje, lembrando que além desse conteúdo todo aqui no YouTube, você pode pegar aí relatórios gratuitos aqui do meu lado, na parte de análise fundamentalista. Você tem aí na parte de baixo desse vídeo, aqui na descrição desse vídeo, você tem link para o aplicativo DV Invest, onde tem todas as recomendações, carteira de ações lá que a gente coloca com a frequência que o mercado permite na questão de análise de carteiras semanais, carteira mensal e também as recomendações, quando falo de frequências, recomendações que se encaixem dentro da nossa metodologia. Vamos então aqui falar nessa análise, que ontem não teve análise de fechamento, tive um deslocamento para Franca, voltei já no final do dia, já era noite, então terminei não fazendo análise de fechamento de ontem. Inclusive o ativo que foi solicitado aqui no meu perfil, @dvinvest lá no Instagram, que foi BID11 ontem, que venceu lá a votação. Eu vou colocar na análise de hoje, falar sobre BID11. E hoje quem venceu foi Localweb. Depois do Ibovespa, vou falar de mini índice, mini dólar. Na sequência aqui, PTR4, Vale 3, TAE 11, TUB 4, LWSA 3, BID11, MGLU 3, TOTS 3, CVCB 3 e CSNA 3, ativos que abordarei nesta análise de fechamento. Aproveite aqui o momento que eu vou rodar agora a vinheta. E você já deixa seu like, seu joinha nessa análise, se ela for útil para você de alguma forma. Agradeço. Agora sim, vamos para a análise, enfim, né? Porque estava rodando a vinheta ali do radar do mercado e a vinheta da análise de fechamento. Começando aqui pelo Ibovespa. Ibovespa no dia de hoje apresentou uma alta de 0,45, de ação aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pregões com máximas descendentes e mínimas também descendentes, máxima candles descendentes. E agora o Ibov bateu onde? Pegando o gráfico, vou colocar aqui do lado de cá, o gráfico mensal, na região que eu até comentei aqui no meu perfil no Instagram, um vídeo que eu coloquei lá, quais são os pisos para o Ibovespa depois já no pregão de ontem, né? Qual era um dos pisos aí do Ibovespa? Foi publicado na terça-feira à noite. Qual era um piso? Uma região de retração do Fibonacci, aqui na casa dos 115, por volta de 115.800, por volta de 115.800, que dando um zoom mais, aos 115.800, e o outro nível na média móvel 13 períodos, ali na casa dos 114.300, aqui arredondando, faz de 114.300, ela vai mudando aos poucos, aí está 114.387. Essa é uma região mais relevante de suporte, então pode vir até um pouco mais para baixo? Pode. Então aqui são pontos de piso onde o preço pode parar de cair e começar a subir. Como é que está chegando aqui? Como é que chegou nessa região? Como é que está quase na média móvel e pode ainda testar efetivamente essa média móvel 13 períodos? Com esse grande movimento aqui para baixo. Então, baseado nisso, existe uma expectativa de poder ter algum repique de alta nessa zona de suporte. E voltando aqui para o gráfico do volta ao Ibov e gráfico semanal. E no gráfico semanal perdeu a tendência, nessa semana perdeu a tendência de alta. Fica então com a tendência indefinida, com viés de baixa de curto a médio prazo do gráfico semanal. Mas olhando também para um gráfico semanal, traçando uma linha aqui, uma linha para trás, que era um nível ali de antigo suporte, que ficou funcionando com resistência, passou depois a funcionar como patamar de suporte. Aqui é um nível para ser avaliado como um patamar de suporte do preço, também batendo nesse patamar. Superação da máxima pregão de hoje reforça a chance de ter algo para cima, de uma recuperação, de um movimento de alta. Já da alta já muda a tendência? Não muda a tendência de curto prazo. A tendência muda se fizer isso aqui, ó. Esse movimento que faça essa superação. Como é que é outra forma de mudar a tendência? Se ocorrer um movimento de subida, um movimento de baixa e gerar um fundo acima da mínima que foi estabelecida. Ou seja, um fundo ascendente também muda a tendência para uma tendência indefinida.
Tendência retoma se a gente já tiver topos e fundos ascendentes. Tendência de alta só vai ser retomada se fizer algo nesse sentido. Seguindo para os futuros, gráfico de 60 minutos, nós temos aqui no mini índice um movimento longo para baixo, que volta aqui para cima dessa região, está lateralizando aqui e com a expectativa de poder ter algo para cima. Por quê? Porque está terminando o pregão, abriu caindo, se recuperou, foi gerando, até comentado no giro dos futuros hoje pela manhã, se gerar sinal para cima aqui, ó, como está esticado para baixo, como está afastado da média, fundo ascendente, no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fica mais para se buscar a operação de compra. Então, enquanto o mercado vai gerando um movimento de subida, vai atuando mais na ponta compradora. Termina o pregão de hoje desse jeito. Abriu subindo, foca em compra de fundo ascendente preferencialmente. Por que fundo ascendente? Porque se gerar pivô de alta, já vai ficar um pouco em cima de zona de resistência. Tem um risco um pouquinho maior. Relação risco-retorno inferior. Não que vai dar errado, mas a relação risco-retorno é inferior. Mas abriu subindo, foca em fundo ascendente. No gráfico de 10 ou de 5 minutos, preferencialmente acima desse nível aqui de 118, 130. Preferencialmente acima desse patamar, ou seja, abre subindo e gera fundo ascendente ou pivô de alta, preferencialmente fundo ascendente, testando aí zona de suporte. Gráfico de 10 ou de 5 minutos. E para buscar a operação de venda, se voltar a trabalhar abaixo ali, basicamente da média, o cenário mais positivo, no mínimo abaixo do 117.815 e melhor ainda se for para baixo 117.660. Então abre aqui caindo, 815 está por aqui assim, para gerar a sinalização de baixo, só que aí pô, vou fazer gerar uma venda em cima, entre as médias eu evitaria. Abre caindo, aí vem aqui, bate no suporte, lateralize, gera pivô de baixo, até daria para se fazer isso aqui, mas a minha preferência seria cai mais forte, perde essa mínima e depois passa a gerar topo descendente para baixo dos 660. Seria o cenário que eu mais gostaria para se buscar uma venda tecnicamente falando. Para o próximo pregão. Dólar no dia de hoje, candle de indefinição, por enquanto ali um alta de 0,67, rompeu tudo ontem para cima, então era um cenário, um viés mais de alta que existia no dólar, precisava romper essa região para ganhar um pouco mais de força e ganhou. Gráfico semanal gerando inclusive um pivô de alta, uma expectativa maior de alta, então uma tendência de alta de curto prazo e de médio prazo no dólar, no curto a médio prazo, quero dizer. E aí olhando para o intraday, pensando no próximo pregão, gráfico 60 minutos está dentro da tendência de alta e dentro do movimento ainda de subida, só que em zona de resistência. Você olha o diário, tem um movimento um pouquinho mais longo que pode trazer um processo de correção, mas depois de um grande candle de alta que rompe isso aqui, faz um candle de definição, ainda fica uma expectativa mais para cima. Baseado nisso, abriu subindo, que está aqui ainda com candle ascendente, abriu subindo, foco em buscar a operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Melhor ainda se for para cima dos 442,5. 442,5 é isso aqui, ó. Abriu subindo e passou a gerar sinal de alta acima desse patamar, fundo ascendente ou pivô de alta já acima dessa região, melhor ainda para buscar as operações de compra. Dá alta se ficar aqui de lado e gerar um sinal de fundo ascendente ou pivô de alta. Dá para comprar? Dá para comprar, é um sinal de alta, só que você está comprando em cima da zona de resistência importante, onde o preço pode não evoluir e já reverter aqui para baixo. E para a ponta vendedora, qual seria o cenário aqui? Olhando para um gráfico de 10 minutos, abre caindo e passa a proporcionar no mínimo topo descendente para baixo de 422, que é isso aqui, ó. Essa região aqui, ó. Que era ali um ponto de parada, um ponto aqui de parada de resistência, que ameaçou dar uma parada, mas passou direto. Aqui para e volta a subir. Se começar a gerar, usar essa região em torno dos 422 como resistência para venda, ficaria mais para buscar a operação na ponta vendedora. Topo descendente. Olhando agora para as ações, PTR4 no pregão de hoje, nós tivemos um dia de queda, 0,56, abriu lá embaixo, respeitou a mínima aqui, se recuperou, mas fechou abaixo da média. Dá para buscar comprando superação da máxima desse candle? Até dá. Stop grande, só que se eu boto aqui relações com retorno, pelo menos para a próxima resistência, ficar 1 para 1 para um nível já relevante de resistência, que é a região de 27,70 a 27,80. Então não me anima muito de fazer essa entrada de cara em cima de PTR4. Quem for abrir esse tipo de compra de fundo no mesmo nível do fundo anterior, que é uma zona de suporte, stop fica aqui embaixo, você tentando pegar um movimento ali para essa região de resistência, que pode vir até um pouco mais para cima ali na faixa dos R$28, número redondo. Na Vale 3, e para quem está comprado só em PTR4, quem está comprado em Petro, o stop pode ficar aqui abaixo da mínima desse candle aqui, ó, dos 26,11, colocar em R$26,10.
Indo agora para PTR4 não, para Vale 3. Deixa eu só abrir aqui o controle das operações que eu esqueci de abrir para colocar aqui para vocês. Vale 3. Por que abriu o controle das operações? Porque a gente encerrou uma posição de venda ontem na Vale 3. Como eu não produzia nada de fechamento ontem, vou colocar aqui para vocês agora o resultado dessa operação. Então foi encerrado ontem uma operação de venda que a gente fez aqui de venda na Vale 3, nessa perda de mínimo, tentando pegar no movimento de baixa. E inclusive foi muito mais longe. Hoje eu abri com um baita gap de baixa e fechou lá mais próximo da mínima, com queda de 5,71%. No gráfico diário, a tendência de baixa de curto prazo. No gráfico semanal, a tendência de baixa também. Ou seja, no curto a médio prazo, tem duas periodicidades que estão alinhadas para baixo. Tem algum sinal de compra? Não, não tem ainda. Dá para comprar aqui ou comprar nessa mínima? Não tem nenhum sinal. É um risco maior. Está testando o nível de suporte? Sim, na faixa ali dos 98,28, que é válido até o fechamento dessa semana. Mas está abaixo? Sim, pode estar abaixo, mas pode fechar acima dessa região. A gente tem mais um pregão. Enfim, essa região pode funcionar como suporte. Abaixo do ponto que se encontra, que é 97,51, suporte 96,96 até 95,50. 96,96, vamos arredondar para R$ 97,00 e a região de 95,50, zona de suporte, lugar onde pode fazer isso aqui no diário. E aí gerar uma superação da máxima anterior para quem quiser arriscar uma compra de swing trade contra a tendência que tem um risco maior, seria uma alternativa porque tem um afastamento grande do preço para a média. Está bem grande, 3,7 é um nível bem grande. Só para vocês terem uma ideia da questão como está distante, vou dar um zoom menos aqui no gráfico diário. Quantas vezes isso costuma acontecer? Então só aqui, ó, só do ponto que se encontra, quantas vezes costuma ter isso aqui? Considerando aqui, eu vou dar um zoom ainda um pouco maior, pegando ali mais anos ali para trás, ou seja, de 2018 para cá. Aqui você tem uma vez, duas vezes, três vezes. Então, na vez que ficou aqui bem esticado, aqui nesse caso para cima, pode esticar para baixo ou para cima. Ou seja, isso aqui está falando que está bem esticado. Nesse caso, o preço está aqui embaixo, está sobrevendido. O que a gente tira dessa informação? Que se você for abrir e venda aqui, a relação de retorno é desfavorável. Então aumenta a chance de ter algo para baixo. E se fosse abrir e venda aqui, vou vender o ativo aqui agora, sair do papel aqui agora. Pode cair um pouco mais? Pode, mas aumenta-se a chance de ter uma correção. O que é a correção? Ter um movimento aqui de recuperação, algum processo de recuperação. Então vender aqui nesse nível seria uma decisão não muito interessante na minha opinião. Então isso acontece em alguns momentos. Aqui também foi numa região de sobrevenda que gerou um repique de alta, depois caiu mais para depois se recuperar. Mas houve uma recuperação antes de cair mais. É isso que eu estou querendo dizer. Assim, o cenário está mais para sair de uma posição comprada, mas agora seria mais difícil. Ou para abrir uma operação de venda, mas depois de um processo de correção do preço no gráfico diário. Então essa é a informação que a gente tira do indicador aqui, o indicador que eu construí, para validar ali quanto está esticado para baixo com base na volatilidade do papel. Seguindo aqui então, para mencionar qual foi o resultado da operação de venda que a gente fez nessa ação, vou colocar aqui na tela para vocês. Resultado de 3,06% e isso gerou 0,75% de crescimento do capital total. Nesse momento, no mês, o Ibov está aqui no mês, o Ibov está aqui trabalhando nesse mês aqui, vou colocar aqui na tela, Ibov mensal, trabalhando aqui com queda de 3,8%. 3,8%. Tirando aqui 3,8% a queda do Ibovespa nesse mês por enquanto. E voltando para o gráfico da Vale 3, gráfico diário, que foi encerrado no pregão de ontem, então tivemos esse retorno de 0,75%. No mês a gente está com alta de um crescimento capital de 1,63% por conta das operações na ponta vendedora, 1,63%. Enquanto essa queda do Ibov de 3,8%. Indo aqui agora para falar da operação que a gente tem em aberto, que é de Taesa. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Taesa11, ação que gerou uma alta hoje de 1,09%. Segue dentro de um viés mais positivo, um gráfico diário, que a gente entrou comprando e está aqui enrolado. Mas ainda com uma expectativa um pouco mais positiva ali, brigando em cima da resistência dos R$40. Desafio é justamente os R$40. Bem aqui assim, ó. Tá com a dificuldade em cima desses R$40, que é uma resistência do gráfico semanal. Também dificuldade lá nos 40 pila. Vamos ver se ela consegue fechar aí um pregão de amanhã acima dos 40 pila e gerar nova máxima, que aumenta a probabilidade de se ter algo para cima. Por enquanto, nenhuma mudança na nossa posição comprada em Taesa.
Seguindo agora para os próximos ativos, YouTube 4 no pregão de hoje, foi lá em cima, tentou, perdeu a mínima, perdeu essa fundo aqui. Então a ação, como ela gerou um fundo, primeiro aqui, ó, gerou um fundo, aí perdeu a mínima, sai da posição. Pois você foi lá e subiu logo em sequência, perdeu o fundo de novo, você entrou comprando, perdeu o fundo de novo, sai da posição. Então não é um ativo que eu entraria comprando no swing trade, somente se romper tudo isso aqui para cima. Enquanto não fizer isso, pelo que está acontecendo no semanal, já descaracterizou a compra pelo gráfico diário, pelo menos para a minha metodologia. Ela tem que romper tudo isso aqui para cima para poder buscar essa operação de compra no papel. Então, um viés mais de baixa nesse momento no ativo, apesar de um cenário de indefinição do preço. Tá? Então, compra só se romper aqui, no meu caso, só se romper tudo isso aqui para cima. O que é tudo, Dalton? Tudo é superar os 31,42. LWSA3, Local Web. Candle muito forte no pregão de hoje, alta de 7,8%. Foi uma seleção de vocês optaram para pedir para eu fazer essa análise desse papel. A ação está dentro de um contexto de baixa ainda. Mudou a tendência? A tendência agora é de alta? Não. O movimento é de alta, mas a tendência é de baixa. Significa dizer o quê? Não esperar num primeiro momento muito para cima, mas se vier realmente para cima dessa região é onde vai se encaixar a melhor compra para mim. Ou seja, de swing trade eu só entraria comprando se tivesse sinalizações de alta, como por exemplo um fundo ascendente acima dos R$ 24,90. Se for para cima dos R$ 25,90 a R$ 26, melhor ainda. Então, de imediato, para quem está comprado, coloca o stop aqui embaixo. Entraria comprando aqui? Não, muito dentro da zona de resistência, a resistência mais próxima dos R$ 24,90. Se passar a trabalhar acima dos R$ 24,90, gerando sinal de alta, fundo ascendente ou pivô de alta, beleza. Abro compra aí no papel do swing trade, mas nesse momento só observando essa ação que está dentro de um viés também de baixa no gráfico semanal. BID 11. BID 11 alta hoje, com engolfo de alta de 2,88%, mas também, assim como o Local Web, está dentro de uma tendência de baixa. Gráfico semanal está dentro de uma tendência de baixa? Não, está dentro de uma tendência indefinida. Perdeu a mínima do fundo anterior. Mas está gerando sinal então para entrar comprando? Ainda não. Para quem está comprado, tem um candle, dois candles aqui subindo. Se tiver mais um candle, tem a opção de colocar o stop aqui ou aguardar até o pregão de segunda-feira para ir subindo stop aí a cada nova mínima ascendente, se fizer algo nesse sentido, corrigindo aqui esse movimento de baixa. Mas por enquanto o viés é mais de baixo, eu olharia mais para quê? Se dependendo da forma como for a subida ou a lateralização, meu interesse maior seria abrir a operação de venda nesse papel de swing trade aqui, ou seja, tentar pegar algo para baixo, como a gente fez ali na Vale 3. Dentro do contexto atual. Muda esse contexto se voltar principalmente já para cima dessa região aqui dos R$70, já começa a dar uma mudada na questão de eu, em vez de olhar para a venda, eu vou ficar olhando um pouco mais para a compra do swing trade. MGLU3 também em tendência de baixa, de curto prazo, gerou um sinal de alta que pode trazer um processo de correção. E onde é que estaria a primeira zona de resistência na correção para ela? Na faixa dos R$19,72 a R$20 número redondo. Voltou para cima dos R$20, é ali que começo a olhar um pouco mais para compra. Aqui eu prefiro não arriscar a compra contra a tendência, porque o candle ficou muito grande e a proximidade da média em relação ao risco-retorno desfavorável. Ficaria mais para buscar também a operação de venda nesse papel. Topo descendente. E TOTS 3, que hoje também teve um grande candle de alta. Essa aqui é a ação que também vem numa tendência de baixa, topos e fundos descendentes, foi lá em cima, volta forte para baixo, perde essa mínima, agora volta para cima da média, que já é um sinal mais positivo do que das outras, as que eu comentei agora, como a Local Web ali, a BID 11, no sentido de voltar para cima de níveis de resistência mais relevantes, e o gráfico semanal continua dentro de um viés também um pouco mais positivo. Acima ali da média móvel 3 períodos, sinalização de alta, fundo ascendente, aumenta a probabilidade de subida e até para compra de position trade. Para a compra de swing trade, me interesso mais por compra se ou faz isso aqui e gera fundo ascendente, ou vem aqui na resistência, lateraliza e gera pivô de alta. Então são as duas alternativas que eu vejo para compra. Onde é que é a resistência? Tem uma imediata na faixa dos 37 e volta de 37,15, depois disso na faixa dos 37,50 a R$38. Quem está comprado faz total sentido já colocar o stop abaixo da mínima do pregão de hoje. CVCB3, ação que pelo gráfico semanal voltou muito para baixo de um topo ali anterior, então, e aí olhando para um gráfico mensal, dentro de um movimento de baixa, não vejo a alternativa de se buscar uma compra no papel.
nem num prazo maior, não consigo ver. Dentro da minha metodologia não consigo ver essa entrada. No gráfico semanal também não. Pode até tentar pegar algum repique para a região aqui que seria um pouco mais até pelo gráfico diário, na faixa dos 20,62 até um patamar ali de R$21. Já gerou o sinal de alta aqui, que é um candle de reversão chamado de martelo afastado da média. Isso já está acontecendo. Entraria comprando aqui? Não entraria comprando, a não ser que passe a gerar compra para mim só se gerar fundo ascendente, ou seja, já a favor de um movimento de alta do gráfico semanal. No decorrer das próximas semanas, fundo ascendente no gráfico diário acima da média móvel exponencial de 3 períodos. Para quem está comprado, ficar atento aí nos próximos pregões. Bateu aqui na região de média, girou topo descendente, seria um sinal de possível saída de uma posição comprada no swing trade em cima de CVCB3, que ainda permanece dentro de um cenário de tendência de baixa de curto prazo. E CSNA3, CSNA3, não CSAN3. CSN Siderurgia, pancada para baixo, tendência de baixa de curto prazo, gap de baixa no pregão de hoje, pulando ali uma zona de suporte, gera possibilidade de compra? Também não, tá no suporte dos 30, por volta de 37,21, igual Vale 3, né? Válido até o fechamento da semana? Tá. Mas não gera entrada. Qual o próximo suporte? 36,11. Dalton, compraria aqui a superação de máximo? Tá afastado da média? Tá afastado. 3,13% também é um afastamento grande. Dá para comprar aqui, arriscar um pouco mais? Até dá, só que a resistência já fica muito próxima. Apesar de estar distante da média, já tem um desafio importante aqui. Se vier um pouquinho mais para baixo, por exemplo, bater lá nos 36,11 e superar no máximo que no anterior, daria para arriscar um pouco mais essa operação contra a tendência. Para quem for arriscar aqui, superação da máxima esquerda, stop aqui embaixo, não exigir tanto para cima, ou batendo na média, ou batendo nessa região aqui, gerando topo descendente, pularia fora da operação de compra aí contra a tendência no ativo. Então, mais interessado em fazer venda desde que aconteça uma correção e um novo topo descendente. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Um grande abraço e até o próximo pregão.